Conviver com pessoas difíceis não é fácil. Mas quem são as pessoas difíceis? A pessoa mais difícil com quem convivemos é a pessoa que vemos diante do espelho. Projetamos-nos nas outras pessoas e temos dificuldade de conviver com elas, porque temos dificuldade de lidar com nós mesmos, de enfrentar a nós mesmos. Temos dificuldade de lidar com o nosso temperamento, com a nossa personalidade. Temos dificuldade de conversar com nós mesmos, de ter um solilóquio, uma conversa no espelho. É por isso que as relações são tão trincadas, quebradiças, cheias de sensibilidade. Nós vivemos num mundo de mais de 8 bilhões de habitantes e estamos estressados uns com os outros. E esse estresse começa dentro de casa, marido e mulher, pais e filhos, filhos de pais, irmãos. Esse estresse avança um pouco mais para a escola, para o campo de trabalho. Esse estresse também acontece lá na igreja. E por que não dizer que esse estresse está nas relações humanas, nas relações interpessoais, internacionais? Vivemos um tempo de guerra, onde o homem é o lobo do próprio homem. Nação contra nação, reino contra reino. Pessoas declarando guerra contra aquele que é o seu irmão, feito também à imagem e semelhança de Deus. Os orçamentos mais robustos das nações é para construir armas de destruição, porque nos tornamos inimigos uns dos outros, rivais uns dos outros. Não estamos cooperando, estamos competindo. E é por isso que a Bíblia diz que a comunicação harmoniosa, azeitada, feliz, é a base da própria existência, porque a morte e a vida estão no poder da língua. Você pode dar vida ou pode matar pessoas, dependendo da maneira como você se relaciona com elas. É claro que nós não somos uma pessoa perfeita, é claro que nós não viemos de uma família perfeita, é claro que nós não nos casamos com uma pessoa perfeita, e é claro também que nós não temos filhos perfeitos, nós não temos amigos perfeitos, nós não frequentamos uma igreja perfeita. Então vamos ter motivos de queixa uns contra os outros, mais hoje ou mais amanhã. Somos susceptíveis a erros, a falhas. Agora, eu quero aqui alertar você para um ponto. Não guarde mágoas. Perdoe. Porque guardar mágoas é cobrir a sua alma de uma fuligem. A sua alma vai ficar encarvoada, suja. E isso vai trazer pesar para o seu coração. Guardar mágoa, na verdade, de alguém é uma espécie de autodestruição. É autofagia. É como se você bebesse um copo de veneno pensando que o outro é quem vai morrer. Perdoar é uma necessidade vital. Sem perdão não tem saúde emocional, não tem saúde espiritual, não tem nem saúde física. A medicina comprova que mais de 50% das pessoas que passam pelos hospitais são por problemas chamados psicossomáticos. Ou seja, o corpo vai assimilando as angústias da alma, as tensões da vida, as mágoas não curadas, as feridas ainda sangrando.
Isso vai adoecendo o corpo, a mente. Então, Jesus afirmou que se você não perdoa, por exemplo, você não pode orar, porque as suas orações são interrompidas. Se você não convive harmoniosamente com a sua esposa, com o seu marido, suas orações são interrompidas. Se você não perdoar, você não pode trazer sua oferta ao altar, porque antes de receber a sua oferta, Deus precisa receber o ofertante. Foi por isso que a Bíblia diz que Deus rejeitou Caim a sua oferta, mas aceitou Abel e a sua oferta. Se você não perdoar, você não pode nem mesmo ser perdoado. Jesus nos ensinou isso na oração. Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se eu não perdoo a quem me deve, como é que eu posso pedir que Deus me perdoe como eu estou perdoando? Na verdade, se você é aquele tipo de gente que fica guardando mágoa no coração, você não vai ter paz. Você vai ser entregue aos verdugos da consciência, aos flageladores da alma. Então, reter mágoa no coração é uma insensatez. Porque esta pessoa vai controlar sua mente. Vai botar um cabresto em você. Você vai conviver com ela. Aliás, com a pessoa que você menos gostaria de conviver na vida. E ela vai controlar sua mente. Você não vai ter paz. Você não vai descansar, porque a pessoa vai se tornar o seu pesadelo. Você não vai ter sabor na comida, porque a pessoa vai tirar seu apetite. Você não vai ter descanso nem nas férias, porque a pessoa pega carona com você e estraga as suas férias. Agora, perdoar não é uma coisa simples e não é uma coisa fácil. Eu não posso ser leviano, dizer para você que isso é muito fácil, é muito tranquilo. Não, não é. Não é mesmo. Porque é muito bonito o discurso do perdão até você ter alguém para perdoar. É muito fácil falar de perdão até que alguém pise no seu calo. É muito bonito você fazer um discurso e até um sermão sobre o perdão até que alguém machuque você e fira você. Então, você só consegue perdoar por causa da graça de Deus. A não ser que o Espírito Santo de Deus produza em você esta atitude, você será um poço de mágoa, um mar de ranço, uma pessoa amarga. Porque ninguém passa pela vida sem enfrentar tensões relacionais. Mas hoje ou mais amanhã, alguém vai decepcionar você e você vai decepcionar outras pessoas. É por isso que a sensatez recomenda o perdão. E a Escritura, a palavra de Deus, exige o perdão. Porque não há cristianismo sem perdão, porque toda pessoa que vai entrar no céu é uma pessoa que foi perdoada. E toda pessoa que é perdoada precisa perdoar. Que quem não perdoa não é perdoado. Então no céu não é possível você entrar com a sua bagagem de mágoa. Não, eu vou para o céu, mas eu estou com raiva, eu estou com ódio, eu estou com sede de vingança. Eu não perdoo fulano, eu não perdoo Beltrano, não perdoo ciclano. O perdão é necessidade. Agora, por mais pesado que seja o ambiente, ou por mais profunda que seja a dor, por mais perigosa que seja a ferida, por mais prejuízo que você tenha sofrido, por mais humilhado que você tenha sido, por mais injustiça que a pessoa perpetrou contra você, a Bíblia ainda recomenda perdoar. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos diz que nós devemos perdoar assim como Deus em Cristo nos perdoou. E se você perguntar quanto Deus nos perdoou, qual é o tamanho da dívida que nós temos com Deus? E a resposta é, a nossa dívida é impagável. Impagável, porque pecado é dívida.
A não ser que você seja perdoado, você não pode entrar no céu. E a Bíblia diz que Deus perdoou os nossos pecados completamente, cabalmente. E Deus não apenas perdoou os nossos pecados, Deus afastou de nós os nossos pecados, como se afasta o Oriente do Ocidente. Deus desfez o nosso pecado como uma névoa. Deus lançou os nossos pecados para trás das suas costas. Deus lançou os nossos pecados nas profundezas do mar. E como diz Corre Tembum, ainda bota uma placa ali, é proibido pescar aqui. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e diz mais, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O perdão de Deus é pleno, é completo, é cabal. Quando a Bíblia, entretanto, diz que Deus perdoa os nossos pecados e deles não mais se lembra, é claro que a Bíblia não está querendo dizer que Deus tem amnésia, que Deus tem perda de memória. Porque Deus sabe tudo, conhece tudo, Ele é onisciente. Mas está nos ensinando que Deus nunca mais nos cobra uma dívida que já nos perdoou, Deus nunca mais joga no nosso rosto um pecado que já nos perdoou, Deus nunca mais cobra de nós uma dívida que Ele já perdoou. Então eu vou lhe dar uma definição de perdão. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Mesmo que aquela injustiça que você sofreu, aquela dor que foi causada no seu coração, vem à sua mente, e vem, querendo você ou não, gostando você ou não, porque isso não depende de você, você vai dizer, essa dívida está paga, eu não vou cobrar mais. Esse assunto já foi resolvido na cruz do Calvário. Eu perdoo. Eu perdoo. Mesmo que você se lembre, você não sente mais a dor, porque você tem consciência, por causa da cruz do Calvário, do sangue vertido, você está perdoando, zerando esta conta. Não guarde mágoa. Perdoe. Mas talvez ainda você queira pensar um pouco mais sobre o tamanho dessa dívida que foi perdoada. E Jesus conta uma parábola para nos dar uma luz, um entendimento mais amplo do que significa isso. Parábolas são janelas de luz para uns e portas fechadas para outros. E a janela de luz para melhor compreensão é que Jesus conta então essa parábola do chamado credor incompassivo. Um rei acertava conta com seus súditos e encontra um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo com que saldar a dívida, pediu clemência e o rei perdoa a ele a dívida de 10.000 talentos. Mas quem recebe perdão precisa ministrar e dar perdão. E aquele homem perdoado de 10.000 talentos encontra um conservo que lhe deve 100 denários. E também, não tendo com que pagar, pediu clemência, paciência, misericórdia. E esse homem diz, não, comigo não é assim não. Eu não tenho paciência não. Pago o que você me deve, senão eu jogo você na cadeia. O rei ficou sabendo dessa história, mandou chamar aquele homem e disse a ele, servo malvado, eu perdoei a você 10.000 talentos, e você não pôde perdoar o seu conservo 100 denários? Agora você vai ser entregue aos flageladores, até que pague o último centavo. E Jesus termina a parábola dizendo assim, assim o vosso Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes uns aos outros. Bom, qual lição que eu vou tirar dessa parábola? O que eu vou entender aqui? Qual é essa janela iluminada que me ajuda a compreender este assunto de perdão? É que, na verdade, mais do que uma parábola, Jesus contou uma hipérbole. Nenhum judeu podia dever 10.000 talentos no primeiro século. Um talento são 35 quilos de ouro. 10.000 talentos são 350.000 quilos de ouro. Para você ter uma
noção, no período mais áureo, mais rico, mais poderoso de Israel, no reinado de Salomão, o que entrava nos cofres do Estado durante um ano eram 666 talentos. No primeiro século, todos os impostos da Galileia, Judéia, Pérea, Samaria, durante um ano, eram 800 talentos. 10 mil talentos eram todos os impostos da nação durante 13 anos. Para você ter uma ideia, o salário de um trabalhador naquela época era 1 denário por dia. Para alguém juntar 1 denário por dia, juntar 10 mil talentos ganhando 1 denário por dia, ele teria que trabalhar ininterruptamente 150 mil anos. Portanto, é uma dívida impagável. E Jesus usa essa cifra tão astronômica para colocar para nós, com clareza diáfana, que este é o tamanho da nossa dívida com Deus, ela é impagável. Entretanto, Deus nos-la perdoou e perdoou completamente. É graça, pura graça. Eu não mereço, mas eu preciso. O problema é que este homem que fora perdoado de 150 mil anos de trabalho, o problema é que este homem que foi perdoado de 10 mil talentos, não consegue liberar um perdão agora de 100 denários, que são 3 meses e 10 dias de serviço, 600 mil vezes menor do que 10 mil talentos. Então, o que Jesus quer nos ensinar com esta parábola é que você nunca pode dizer para alguém: eu não perdoo você, porque eu fui muito ferido, muito humilhado, muito machucado. A Bíblia nos ensina que nós devemos perdoar, assim como Deus em Cristo nos perdoou. Não guarde mágoas. Perdoe. Perdoe. Perdoe completamente. Porque, às vezes, a pergunta nossa é a de Pedro: Senhor, até quanto nós devemos perdoar? Até 7 vezes? Perguntou Pedro. Talvez até aguardando um elogio de Jesus. Parabéns, Pedro, você é um homem muito espiritual. E Jesus responde: não, Pedro, não é até 7 vezes, é até 70 vezes 7. E Jesus não estava falando que você perdoa 490 vezes. Essa cifra, essa equação significa o perdão é ilimitado. Porque é assim que Deus faz com você e comigo. Ele nos perdoa, e Ele nos perdoa, e Ele nos perdoa, e Ele nos perdoa. Ele não rejeita um coração quebrantado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, Deus requer de você e de mim uma postura e uma atitude de perdão, e não de ficar ruminando a mágoa, ruminando a amargura, cozinhando em fogo lento esse ranço no nosso coração. Tome a decisão de perdoar. Eu não estou falando de justiça, estou falando de misericórdia. Corrie ten Boom foi presa na Segunda Guerra Mundial pelo nazismo alemão, ela e toda a sua família, na Holanda. Ela foi levada para um campo de concentração juntamente com a sua irmã Betsy. Seu pai, sua mãe, sua parentela toda morreu pelas atrocidades do nazismo. Ela foi levada para um campo de concentração de trabalhos forçados e tratamento indigno. Ela viu a sua irmã Betsy, já doente, fragílima, ser açoitada até a morte por um soldado nazista. A dor no coração, gosto de sangue na boca. Quis a providência de Deus que ela sobrevivesse ao Holocausto. A guerra terminou, ela está livre.
tornou-se uma pregadora do Evangelho. A história dela produziu um filme, Refúgio Secreto. Um livro foi escrito por ela, Refúgio Secreto. E certa feita, Corrie ten Boom estava pregando na Alemanha. E quando ela estava à porta, recebendo as pessoas, cumprimentando as pessoas, ela viu na fila um homem. E ela o reconheceu. Era exatamente o soldado nazista que tinha açoitado a sua irmã, já doente, fragílima, até a morte. O gosto de sangue veio na sua boca. E aquele homem foi se aproximando e estendeu a mão para ela. E por um momento ela ficou gelada, com a mão presa. Quando o Espírito Santo disse para ela, estenda a sua mão, perdoe esse homem, deixe-o livre e fique livre da mágoa. E ela estendeu a mão e disse, eu sei quem é o Senhor. Eu sei o mal que o Senhor me fez, mas em nome de Jesus eu te perdoo, fique livre, porque eu já estou livre. Não importa o quanto você sofreu, eu encorajo você a tomar uma decisão, porque perdão é uma questão de decisão. O perdão é maior que o ódio. O perdão é maior que a sede de vingança. O perdão cura, o perdão liberta, o perdão restaura. O perdão é a asepsia da alma, é a faxina da mente, é a alforria do coração. Tome a decisão de perdoar. Talvez mande uma mensagem, faça uma visita. Mas não guarde mais mágoa no seu coração. Isso vai acabar com você, isso vai destruir você, isso vai adoecer você. Tome a decisão de perdoar pela graça de Deus, na força do Espírito Santo. Tome a decisão de perdoar, porque só os perdoados entram no céu e aquele que é perdoado precisa também perdoar. Eu espero ardentemente que esta breve meditação possa ter calado fundo em seu coração. E você tome hoje uma decisão que vai ser um divisor de águas na sua história. A decisão de virar essa página, de perdoar, ser perdoado e viver livre, na liberdade que Cristo lhe oferece. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que Deus abençoe o seu coração. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Deus criou 3 instituições fundamentais: a família, a igreja e o Estado. E a família é a base das outras 2. Você não tem igreja saudável sem famílias saudáveis. Você não tem uma nação forte sem famílias fortes. Eu quero partilhar com vocês hoje um texto também muito conhecido, que é o texto de João, capítulo 2. Peço que você abra sua Bíblia comigo nesta passagem e mantenha a sua Bíblia aberta no texto para análise e exposição. João capítulo 2, versos de 1 a 11. Assim está escrito: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para a purificação,
e cada um levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei d'água as talhas. E eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém. Um milagre no casamento é o tema que eu quero tratar com vocês nesta manhã. É muito significativo que Jesus tenha começado os seus milagres tão portentosos, tão abençoadores, exatamente numa festa de casamento. A família é o palco das nossas maiores alegrias e das nossas dores mais profundas. É na família que nós celebramos o casamento e é na família que nós choramos a dor do luto. Hoje, o mesmo Jesus está aqui e Ele é o mesmo, com o mesmo poder para ainda fazer milagres no palco do nosso casamento. Caná da Galileia era uma cidade, é uma cidade até hoje, que está entre Cafarnaum e Nazaré. Maria morava em Nazaré, Jesus morava em Cafarnaum. Está no meio do caminho. Maria é convidada, talvez por amizade ou parentesco com essa família, e também Jesus e os seus discípulos são convidados. Cafarnaum está a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, então para ir para Caná é uma subida, 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 subida. Nazaré está mais alto, então para chegar em Caná da Galileia, vem descendo, descendo, descendo. E agora Jesus resolve usar esse palco chamado Caná da Galileia para realizar o seu primeiro sinal. João usa sinal e não milagre, porque sinal aponta para algo maior. Os milagres de Jesus eram propositais, no sentido de que cada milagre que ele fazia tinha um símbolo espiritual maior. O fato dele ter transformado água em vinho num casamento significa que hoje ele transforma tristeza em alegria, silêncio em comunicação, mágoa em perdão, coisa insípida e sem sabor em algo que tem cor, sabor e significado. Jesus está aqui hoje para fazer também um milagre no seu casamento. Mas algumas coisas precisam ser destacadas. A primeira coisa que me chama a atenção, para que um milagre aconteça no nosso casamento, na nossa família, é convidar Jesus para o nosso lar. Jesus não está lá porque está passando por ali, ou ele não foi convidado e sendo ele o Senhor, eu quero participar. Não, ele foi convidado. Há uma intencionalidade. E a maior necessidade do casamento, da família, não é de coisas, é da presença de Jesus. Hoje, nós estamos cada dia mais preparando as festas, procurando um bom local para festa, procurando um cardápio especial, fazendo uma lista de convidados especiais.
os véus das noivas cada vez mais longos e os casamentos cada vez mais curtos, muita festa e às vezes pouco glamour na relação. E as pessoas estão preocupadas com o quê? Com um bom apartamento, com uma boa casa, ter um bom salário, ter uma boa estrutura, ter um bom carro, ter um bom futuro profissional, e tudo isso é legítimo, e tudo isso é bom, e tudo isso não tem nenhum problema em você buscar. O problema é que numa sociedade secularizada, Jesus não é convidado, intencionalmente, para estar presente. E a Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Eu conheço casas riquíssimas, eu conheço mansões, ali não tem vida. E eu conheço casais e famílias que moram numa meia água, chão batido, e ali explode alegria, explode felicidade, porque a felicidade de um casal não está no ter, está na presença de Jesus com eles. Eu quero encorajar fortemente você que está aqui hoje a convidar Jesus, não apenas para ser um hóspede de um período, de uma semana, ou de uma necessidade especial, mas de ser o amigo de vocês, o conselheiro de vocês. Paulo, escrevendo aos Efésios, na sua oração, capítulo 3, ele diz que assim habite Cristo em vosso coração pela fé. E a palavra habitar, na língua grega, que Paulo usa, não é habitar de um hóspede. Eu estou aqui em Manaus, estou hospedado num hotel, mas vou embora. Eu não sou o dono daquele quarto, eu não arrumei aquele quarto, eu não posso mudar nada naquele quarto, eu não posso dispensar os móveis que estão lá e trazer outros. Eu estou indo embora, eu não tenho domínio, controle sobre aquele apartamento. A palavra que Paulo usa, e assim habite Cristo no vosso coração, não é essa palavra do turista, que vem, que passa e que vai. Não, a palavra lá é para o dono da casa, é aquele que tem as chaves de todos os cômodos da casa, é aquele que pode jogar os móveis de Tobias fora, como fez Neemias, é aquele que tem controle e domínio sobre todas as áreas da casa. Não basta você convidar Jesus para apenas participar em alguns dias da sua vida conjugal. Você precisa entregar todas as chaves da sua vida, do seu coração, da sua casa, da sua família para Jesus. Ele precisa ser o amigo, ele precisa ser o conselheiro, ele precisa ser o consolador, ele precisa ser o Senhor da sua casa. E essa é a primeira condição para os milagres de Jesus acontecerem no seu casamento. A segunda coisa que eu quero destacar, e essa é muito séria, a segunda lição é que mesmo quando Jesus está presente, problemas acontecem na nossa casa. Vejam vocês que Jesus está presente nesse casamento e faltou vinho. É preciso distinguir o que é vinho para lá e o que é vinho para cá, porque quando você fala em festa para nós falamos de algumas horas de festa. Você tem uma cerimônia na igreja, como disse ontem, aí vai para um rico cerimonial, e lá você tem tantas horas para fazer a sua festa. Naquela época as festas duravam dias, às vezes uma semana. E a cultura do oriental, ainda hoje, é fartura na mesa. É uma vergonha você convidar alguém para sua casa e não ter comida, e não ter provisão. E você falhar no cálculo, e falhar na administração, no planejamento. E o problema é que aquela família dá uma festa de casamento, e no meio da festa, a principal provisão, que era o vinho, que era a bebida, acabou. E vinho na Bíblia é um símbolo de alegria. Faltou alegria no começo do casamento. E Jesus está presente. O que significa isso? Significa, irmãos, que o fato de você ser crente não necessariamente representa que você não vai ter problema, que você não vai enfrentar luta, que você não vai lidar com uma crise no casamento, que de repente a alegria pode ir embora.
Há muitos casamentos, inclusive dentro da igreja, adoecidos. Há muitos cônjuges, mesmo crentes, salvos, que vão morar no céu. Estão vivendo uma luta, uma batalha terrível aqui na terra. O diálogo já foi embora. O afeto já acabou. O romantismo já não existe mais. O diálogo já não é tão prazeroso mais. A convivência não é tão saudável mais. Casais que estão se tolerando, casais que estão aí se arrastando, casais que estão adoecidos, casais que perderam a alegria, o encanto da vida conjugal, casais que estão aí há meses sem ter intimidade. O vinho da alegria acabou. E eu quero dizer para você que é possível que mesmo você sendo um casal crente, vocês sendo um casal crente, vocês estejam lidando com algum tipo de falta nessa relação, nessa festa, nessa convivência, mesmo quando Jesus está presente. Então, se você está passando por alguma dificuldade, não pense que você é uma exceção da humanidade. Problemas iguais ao seu estão se repetindo por aí. Não é o ideal. Houve uma falha de planejamento. Houve uma frustração, porque a festa está para entrar em colapso. A família está para passar uma grande vergonha. O constrangimento vai se estabelecer. Mas foi uma realidade daquele casamento. Talvez você é crente, você é membro até desta igreja, você é uma pessoa comprometida com Deus. Quem sabe você tem amigos tão preciosos. Quem sabe você convidou intencionalmente Jesus para fazer parte do seu casamento, da sua casa, da sua família. Mas você está inventando um baita de um problema exatamente hoje. Eu quero dizer para você que se você está assim, você é um grande candidato a um milagre de Jesus no seu casamento e na sua família. Ele está aqui. E Ele é poderoso para fazer algo extraordinário. Terceira coisa que eu chamo a sua atenção é a necessidade de você identificar o problema do seu casamento, da sua família, o mais breve possível. Veja comigo o que está escrito no verso 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Eu chamo a sua atenção para alguns pontos importantes aqui. Primeiro, é que quem descobre que não tem mais vinho, não é o noivo. Naquela época a cultura é que o noivo bancava a festa. Hoje o pai da noiva é que sofre as consequências, né? Naquela época era o noivo. É por isso que quando o maître foi lá perceber que tinha um vinho de qualidade melhor, ele chamou o noivo, porque o noivo era o cara que pagava a conta. Hoje está difícil o cara casar, todo mundo pagando a conta, menos ele. Já imaginou naquela época? O noivo pagava a conta. Mas não foi o noivo que descobriu que estava faltando vinho. Não foram os garçons, os serventes que descobriram que estava faltando vinho. Não foi o maître da festa que descobriu que estava faltando vinho. Quem descobriu isso foi uma mulher, foi Maria. E eu não sei se vocês concordam comigo nesse quesito, mas parece-me que Deus deu à mulher um sexto sentido, uma percepção mais aguçada. Chega o casal num ambiente, o marido não pescou nada, a mulher não precisou ninguém falar nada, ela já entendeu o clima, já percebeu que alguma coisa não está bem. Deus deu à mulher esta capacidade. E aqui tem um ponto vital, meus irmãos, para a saúde do casamento e da família. Os problemas precisam ser diagnosticados o mais cedo possível, para que o tratamento seja menos doloroso. Identificado o problema, não jogue esse problema debaixo do tapete. Não sublime o problema. Não faça de conta que você não está vendo. Eu fico olhando a história do Davi, por exemplo, do rei Davi. Os problemas começaram a explodir na sua casa. Parecia que não enxergava nada.
Tinha um sobrinho dele chamado Jonadab, que estava lá dentro da casa do seu filho, sendo um mau conselheiro, sendo um instrumento do maligno na vida do seu filho Aminon. E o Aminon está emagrecendo, todo mundo está vendo que o Aminon está emagrecendo, Davi não vê nada. Aí Aminon finge que está doente, muito ruim, e só pode se reanimar se a sua irmã Tamar vier ali fazer uma refeição. Mas como assim? Depende da pessoa que faz a refeição para eu comer? Que história é essa? E o Davi induziu a sua filha Tamar a ir na casa de Aminon para ser estuprada pelo irmão. E a Bíblia diz que o Absalão, depois dessa tragédia, passa a odiar Aminon. E Davi percebe isso, mas não toma iniciativa nenhuma. 2 anos depois, todas as dicas são dadas para Davi de que Absalão vai fazer uma festa, e ele exige que todos estejam lá, e não pode faltar Aminon. E Davi percebe isso, mas não toma medida. E o Aminon é assassinado. O Absalão foge, e ao fim foram 11 anos de mágoas, de ressentimentos, de atritos, até o dia que Absalão foi assassinado pelo general de Davi, por Joabe. E agora Davi chora, desespera, diz: Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter dado a minha vida por ti? Mas é tarde, agora o menino está morto, agora não tem mais jeito, porque Davi não teve a percepção necessária e a ação necessária para resolver o problema enquanto havia tempo oportuno. Diagnostica o problema. O que está acontecendo? Por que o casal não tem mais brilho nos olhos? Por que o casal botou a vida conjugal no piloto automático? Por que o casal permitiu que a rotina, a mesmice, tomasse conta da relação? Por que está faltando alegria nesse relacionamento e ninguém nota nada, não vê nada, não diagnostica nada, não conversa nada, não faz uma revisão, não toma uma nova direção na jornada da vida? Por quê? É preciso diagnosticar. É preciso identificar o problema. A prevenção é melhor do que a intervenção. Quando você previne ou quando você diagnostica mais cedo, fica mais fácil o tratamento, menos doloroso. Então esse ponto é vital se você quer ter saúde no seu casamento. Identifique o problema rápido. Não deixe a coisa se arrastar. Não bota debaixo do tapete. Busque a solução. 4º princípio que eu vejo nesse texto que é tão importante. Veja comigo, versículo 3 ainda. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Verso 4, mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Identificado o problema, leve o problema à pessoa certa. Maria poderia ter azedado aquela festa. Maria poderia ter constrangido aquela família. Se ela saísse pelos corredores dizendo: olha, essa família nos convidou aí, convidou tanta gente, e não planejou direito. Eles fracassaram. Eles não sabem fazer festa. Eles não têm provisão. Aquela família ficaria muito envergonhada. Maria pegou o assunto e levou a pessoa certa, levou a Jesus. Quando você identifica um problema no seu casamento, você precisa levar esse problema à pessoa certa, é Jesus. Quando você identifica um problema na sua casa, na sua família, você precisa levar esse problema à pessoa certa, é Jesus. Às vezes, irmão, surge um problema conjugal, o marido expõe a esposa expõe o marido, fala para todo mundo. Tem um ditado popular muito conhecido aqui para nós brasileiros: roupa suja se lava em casa.
Então não exponha seu marido, não exponha sua mulher. Não saia aí falando mal do seu marido, não saia falando mal do seu marido, da sua esposa. Proteja. Em vez de você espalhar essas notícias, dobre o joelho, apresente essa causa para Deus, busque a Jesus, coloque nas mãos dele, coloque na presença dele, e ele é poderoso para fazer esse milagre que fez aqui, também no seu casamento. Para não dizer que às vezes a gente busca orientação em fontes erradas. Às vezes a pessoa vai para um salão de beleza e a mulher está lá contando para as amigas, ou às vezes o marido está lá na sauna, ou no campo de futebol, ou num churrasco, e está lá comentando coisas que não deveriam comentar, sobre a sua casa, sobre a sua família. Proteja a sua família, blinde a sua família, resguarde a sua família, não exponha as intimidades da sua família para outrem, preserve-a, proteja. Esse foi um ponto que Maria nos ensina aqui. Mas ainda, por gentileza, veja comigo, quinta lição do texto. Espere o tempo certo de Jesus agir no seu casamento, na sua família. Quando Jesus no verso 4 diz assim: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: eu tenho o tempo certo de agir. A minha agenda não é definida na terra, é definida no céu. A minha agenda não é estabelecida pela pressão do urgente, nem pela indução das pessoas mais próximas. Eu tenho um calendário que é traçado na eternidade, e eu tenho o tempo certo de agir. Às vezes nós queremos que Deus faça no nosso tempo e do nosso jeito. Às vezes nós somos como Naamã. Ele foi a Eliseu, e a gente tinha feito a liturgia do culto da cura dele. E ele ficou muito frustrado, porque Eliseu não atendeu a liturgia que eu tinha montado para o culto da cura. Eliseu nem apareceu para ele, mandou só um recado: olha, vai lá falar com Naamã, para ir lá no Jordão, mergulhar 7 vezes, e ele vai ficar curado. Falei, mas não é isso que eu esperava, eu queria do meu jeito. Mas Deus não se curva ao nosso jeito, Ele é soberano, Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então espere o tempo certo, na hora certa Ele vai fazer, Ele é Deus. E quando Ele fica em silêncio, e quando Ele parece demorar, não é porque Ele está longe nem indiferente, é porque Ele está preparando algo maior e melhor para fazer na sua vida. É no tempo dEle, é da forma dEle, é para a glória dEle. Então aguarde o tempo certo. Mas há uma outra coisa aqui digna de nota. A resposta de Jesus parece-nos a princípio que é um pouquinho delicada com a sua mãe. Porque notem, Maria leva o problema a Jesus e comunica a ele: eles não têm mais vinho. A resposta de Jesus é: mulher, que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Na cultura brasileira, se um filho der uma resposta dessa para a mãe, ele é passível de uma repreensão. Mas esta palavra mulher não era uma palavra que diminuía Maria ou não respeitava Maria. Essa palavra é a mesma palavra que nós usamos hoje para senhora. Foi a mesma palavra que Jesus usou para sua mãe lá na cruz. Filho, dirigindo-se a João, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Não era uma palavra desrespeitosa. O que Jesus quis dizer para Maria e dizer para nós é que Ele age no tempo kairos e não no tempo cronos. Ele age no tempo próprio, estabelecido na eternidade, conforme o conselho da sua sabedoria,
e não conforme a nossa pressão e a nossa pressa. Então acalma o seu coração, acalma o seu coração. Ele é soberano, Ele é Deus, Ele enxerga na curva, Ele enxerga no escuro. Se Ele ainda não respondeu a sua oração, se a coisa ainda não aconteceu, é porque Ele está trabalhando, mesmo que a providência seja carrancuda, mas por trás tem uma face sorridente. Descanse no cuidado dEle. Agora, outra coisa importante no texto. Olha a resposta de Maria para os serventes. Versículo 5. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que Ele vos disser. 2 pontos. Maria nunca tinha visto um milagre operado por Jesus. Porque está escrito, no versículo 11, com este deu Jesus princípio a seus sinais. Então queremos entender que até esse tempo Jesus não tinha feito nenhum milagre. Mas Maria, que guardava essas coisas no coração, vocês se lembram lá no templo, Jesus com 12 anos, ela podia não entender tudo, mas ela guardava essas coisas no coração. O anjo Gabriel tinha dito para ela, lá em Nazaré, que ela conceberia por obra do Espírito Santo, e que o filho que ela estaria gerando era o Filho do Altíssimo, era o próprio Deus, era o Verbo encarnado. E Jesus já estava agora com mais de 30 anos, porque começou o ministério com 30. Ela nunca tinha visto um milagre, mas ela tinha consciência de uma coisa: Ele tinha poder para fazer o que os outros não conseguiam fazer. Segunda coisa digna de nota no texto, é que esta palavra de Maria, fazei tudo o que Ele vos disser, é a última palavra de Maria registrada na Bíblia. Então, se alguém quer honrar Maria, se alguém quer enaltecer Maria, se alguém quer dar a ela o prestígio que ela merece, é preciso atender à sua última palavra, ao seu último desejo, à sua última recomendação: fazei tudo o que Jesus vos disser. Que ponto extraordinário, que lição magnífica nós aprendemos com Maria nesse texto. Mas, sexta lição do texto: se você quer um milagre de Jesus no seu casamento, faça o que Jesus mandar, ainda que você não entenda. Veja comigo, por favor, versículos 6 a 8, está escrito assim: estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei da água as talhas, e eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre Sala. Eles o fizeram. Então vamos entender aqui. Essas talhas são de pedra. Cada talha dessa comporta em torno de 100 litros. E o texto é expressamente claro no verso 7, quando Jesus lhes disse, e ao lhes dizer, é uma ordem que ele dá: enchei d'água as talhas. Depois é mais do que uma ordem. Versículo 8 diz: lhes determinou. É imperativo, não cabe discussão, não cabe dúvida. Agora pense comigo, a essas alturas é provável que os serventes, os garçons, já tinham concluído o que Maria já tinha percebido antes: não tem mais vinho. E agora chega Jesus, tem 600 litros para serem usados ali, 6 talhas, 100 litros cada um, e ele diz assim: enchei d'água as talhas. Os serventes, com
pingo de racionalidade, poderiam responder: o problema nessa festa não é água. O problema desta festa é falta de vinho. Então, desculpe, mas não está precisando de água, está precisando de vinho. Mas o texto, ao ser registrado por João, não sugere em momento algum esse questionamento dos serventes. Eles não questionam, eles não duvidam, eles não postergam a decisão, eles obedecem, ainda que não entendam. É por isso que a Bíblia diz que o justo vive pela fé, e não pela sua razão. Vive pela fé, e não pelo seu sentimento. Há coisas, irmãos, que nós não entendemos, e nem o Senhor espera que entendamos. Ele dá uma ordem e espera que nós obedeçamos. Nem sempre Deus explica. O que requer de nós é obediência. Quer ver um exemplo? A Bíblia diz que o marido deve amar a sua mulher. A Bíblia não diz que o marido tem que entender a sua mulher. Se levantar a mão, não. Mas quantos maridos entendem a sua mulher? Isso é um mistério. Isso é um mundo, é um universo desconhecido. Tem gente que quer entender para amar. Você tem que amar. A ordem não é para você entender, a ordem é para você amar. Então, a questão básica aqui é o seguinte: se Jesus mandou, faça. Se Jesus deu uma ordem, cumpra. Se Ele está mandando encher d'água a talha, enche d'água as talhas. E notem que Jesus não está sugerindo, a palavra é muito clara, tanto no verso 7 quanto no verso 8. Ele diz: enchei d'água, e determinou. Não cabe discussão, não cabe aqui, não, eu preciso entender primeiro. Está igual a história do Abraão, quando Deus chegou para Abraão e disse: Abraão, eis-me aqui, Senhor, pega o teu filho, teu único filho, a quem amas, e vai para um lugar que eu te mostrarei, e oferece-o em holocausto. Eu acho que se eu fosse o Abraão, eu ia balançar a cabeça. Eu acho que a minha cabeça está ouvindo voz estranha. Eu acho que deve ser uma falsa revelação, porque Deus não pode ser. Deus me deu a promessa de que a minha descendência seria por meio de Isaac. Deus abomina sacrifício humano. Não pode ser Deus. Ou eu agiria assim: oh Deus, eu vou agir agora igual o Gideão, o Senhor vai me dar uma prova. Eu vou botar uma lã aqui, se ficar molhada, eu vou entender, e se molhou, eu vou querer que agora fique seca, porque está muito complicado esse negócio. Eu não vou sair obedecendo, senão não estou entendendo. O que Abraão fez? Levantou de madrugada, rachou lenha, pegou um animal, pegou 2 servos: vem cá, vamos viajar. Vamos viajar. E eu fico imaginando que o Isaac deve ter pensado: vou fazer a melhor viagem da minha vida, vou passar 3 dias fora de casa, junto com meu pai. Olha que legal. O menino pulando de alegria e o pai com o coração apertado. O texto consta lá que o Abraão levantou de madrugada. E eu acho que ele não falou nada com a Sara, porque se ele falasse, eram 2 sacrifícios. Era o Isaac e o Abraão também. Até certeza. Se você perguntar se o Abraão entendeu, Gênesis não diz que ele entendeu, mas Hebreus diz que ele entendeu, que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. Se você não entende, obedeça. Se está para além da sua capacidade de compreensão, creia. Quando Deus nos dá uma ordem, Deus não espera que nós duvidemos dele.
Ele espera que nós obedeçamos prontamente. Quer milagre no seu casamento? Obedeça o que Jesus mandar, ainda que você não esteja entendendo. Vamos a outra lição? Veja comigo, por favor. 7ª lição do texto. Creia no milagre que Jesus vai realizar dentro da sua casa. Por favor, olhe comigo o versículo de número 9. 8 e 9 juntos. Então lhes determinou: tirai agora, não é amanhã, não é a semana que vem, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Pensa comigo. Uma talha de pedra com 100 litros é preciso de mais de 2 homens para levar. Que a talha em si já é pesada, ela é de pedra. Então há um esforço, tarefa para pegar essas 6 talhas e levar ao mestre-sala. É o cara responsável pela qualidade da festa. É o cara que você contratou, pagou para administrar a festa. E aí o cara abre uma daquelas talhas e enfia uma cumbuca. O que tem lá dentro da talha? Água. Água. Quando ele puxa a cumbuca e traz, o que tem dentro da cumbuca? Vinho. O que houve aqui? Uma transubstanciação. Houve uma mudança de substância. Houve um milagre. O que não tem cor, não tem sabor, agora tem cor e sabor. Eu quero dizer para você hoje, em nome de Jesus, que se você entrou aqui e o seu casamento já tinha perdido a cor e o sabor, hoje Jesus pode fazer um milagre no seu casamento. Ele pode restaurar o romantismo, Ele pode restaurar o afeto, o respeito, a doçura, a ternura, o carinho, a vida íntima. Se você fizer o que Ele manda, algo extraordinário pode acontecer na sua vida, no seu casamento, nesta manhã, em nome de Jesus. Eu quero concluir a minha fala dizendo, em 8º lugar, que quando Jesus faz um milagre no nosso casamento, o melhor sempre vem depois. Preste atenção na fala do mestre-sala com o noivo. Versículo 9, parte B e 10. Então ele chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Algumas coisas interessantes. Primeiramente que o responsável era o noivo. A cultura mudou. Segundo, a prática era botar primeiro o bom vinho. Depois, o povo já estava alegre, aí ia vinho de 2ª categoria, 3ª categoria e passava bem. Parece-me que hoje nós mudamos também isso. Convenhamos aqui, você vai para uma festa de casamento. O salgadinho que começa a sair logo no começo da festa são os piores. Pensa em salgadinho ruim. Coxinha fria, esfirra fria, quibe frio, é uma loucura. Aí depois que está todo mundo empanturrado com aquele salgadinho de 5ª categoria, aí começa, metade do povo já foi embora, todo mundo já está com a barriga cheia, começa a vir camarão pitu. Aí o negócio é chique, o negócio não aguenta mais, mas tudo bom vem depois. Não é esquisito isso? A gente devia voltar ao costume de Jesus lá.
põe primeiro o camarão pitu, bota aquele salgadinho chique, depois o camarada está com a barriga cheia, fala, isso aí eu não quer mais não. Mas a lição para nós é essa. Quando Jesus faz um milagre, que as pessoas pensam, não, casamento é lua de mel, depois de 7 anos, aí pronto, aí entra na rotina, aí agora é criar filho, levar filho para a escola, ir para o trabalho, melhorar, fazer o pé de meia, e aí cada um corre para lá, cada um corre para cá, o homem trabalha aqui, a mulher trabalha do outro lado, eles só se veem em final de semana, e às vezes não dá nem tempo para ter vida íntima, é aquela confusão. Aí vai chegando os anos, aí pronto, aí perde mesmo o pique, aí já os filhos compensam a relação frágil entre marido e mulher, e é por isso que tem tanto divórcio na terceira idade, a síndrome do ninho vazio, porque eles construíram a relação muito mais em cima dos filhos que na relação conjugal, aí pronto, aí tem que tolerar um ou outro até Jesus chamar mesmo e pronto, deixa isso para lá. Não, com Jesus é diferente. Com Jesus é diferente. O melhor sempre vem depois. Você envelhece junto, vocês se tornam mais amigos. Tem casal que até que parece um com o outro, parece que são irmãos, de tão afinados que estão. Você não perdeu a beleza, você não perdeu o encanto, você não perdeu o romantismo, você não perdeu o carinho, você não perdeu o afeto, você não perdeu a beleza da relação. E eu quero encorajar você em nome de Jesus a retomar no casamento o melhor daquilo que vocês já viveram até hoje, com medidas mínimas do que Deus pode fazer daqui para frente. Jesus trouxe você nesta manhã aqui para revitalizar o seu casamento. E agora, concluindo, o verso 11 nos dá uma informação interessante. Com este deu Jesus princípio a seus sinais, em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Quando Jesus dá início aos seus milagres, numa festa de casamento, tem duas coisas. Primeiro, Jesus está aprovando casamento. Segundo, Jesus está validando festa de casamento. Não só com a sua presença, mas com o seu primeiro milagre. E o resultado é duplo. Primeiro, tem salvação, seus discípulos creram nele. Creram em que palco, em que ambiente? Numa festa de casamento. A glória dele se manifestou em que lugar? Numa festa de casamento. Meus irmãos, uma família, um casamento visitado por Jesus, restaurado por Jesus, é um palco iluminado de evangelismo. Não tem nada que impacta mais uma cidade, não tem nada que impacta mais a sociedade do que olhar para um casal que se ama, de olhar para uma família que experimentou e experimenta o cuidado, a presença e os milagres de Jesus. A minha oração é que nesta manhã, a nossa casa seja o lugar da presença de Jesus, e a nossa casa seja o lugar do milagre de Jesus, e a nossa casa seja o palco da salvação de Jesus, e a nossa casa seja o palco da Shekinah de Deus descendo sobre a nossa família. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.